Só dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero pedir a sua gentileza de se colocar de pés, por favor. Aleluia. Temos nessa noite uma grande responsabilidade, que é falar da palavra, pregar a palavra. Então eu peço a você, por gentileza, que abra sua Bíblia na primeira carta, primeira epístola que escreveu Pedro, no capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1, né? Capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Diga comigo assim: e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de ser revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, e não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos ou aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, ou pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Feche os teus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença está a Tua palavra, e diante de nós nesta noite, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia. Continua conosco neste culto, ó Pai, recebe dos nossos lábios os louvores, e no nosso coração confirma esta palavra e nos instrui e nos ensina dentro das necessidades que Tu sabes e percebes em cada um de nós. É no nome de Jesus que oramos como igreja, reunidos para Te glorificar e adorar, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus.
O tema da mensagem nesta noite: esperança em meio ao sofrimento. Esperança em meio ao sofrimento. Tem um subtítulo aqui que no decorrer da mensagem você vai perceber que é vencendo processos da vida. Então temos esperança em meio ao sofrimento. A esperança vai acontecendo na medida e no processo pelo qual eu vou passando de sofrimento. Então, dentro desse processo, nós vamos vencendo os processos da vida, dentro do sofrimento. Então, irmãos, nós lemos esse texto aqui, e o pastor Flávio, antes um pouquinho, que me antecedeu, o pastor Jameson, ele falou dos presbíteros. E presbítero é uma palavra que já está no grego e significa velho, ancião. Mas é interessante, se nós olharmos, se nós observarmos, dificilmente hoje, nos dias atuais, a gente escolhe os presbíteros pela idade. Mas neste tempo, a Bíblia, quando vai falar do sinédrio, quando vai falar dos judeus, eles falam que tem os sacerdotes e que tem os anciãos. E aí também, em outros textos, na igreja, vai falar que tem aqueles que pastoreavam e tinha também aqueles que eram os anciões, os velhos. Então é interessante porque nós vamos falar de esperança em meio ao sofrimento. E esta epístola que nós temos hoje diante de nós é uma epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Falei até hoje na história da igreja de que discípulo é aquele que segue e apóstolo é aquele que é enviado para longe. A palavra apo significa para longe, estolo significa ensino. Então vai ensinar longe ou vai levar a palavra para longe. Então Jesus, no meio daquela multidão, escolheu, tinha tempos que haviam mais de 500 pessoas, tinha dias que haviam 5.000 pessoas, mas no início do ministério de Jesus, ele em meio à multidão, ele escolheu daqueles discípulos que o seguiam, das multidões, 12 discípulos, 12, e dentre eles estava o Simão. É interessante que quando nós vamos ler a palavra do Senhor, em João no capítulo 1, André, ele está seguindo os ensinos de João Batista. Então João Batista, preparando o caminho do Senhor, ele está falando que o reino dos céus está próximo. E aí ele está dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a palavra vai nos mostrar que André começa a seguir João Batista. E aí João Batista, quando batiza Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora André deixa de seguir João e vai seguir Jesus. Aí André chega para o seu irmão Simão e fala: ei Simão, achei o Messias, ou achamos o Messias. E Simão vai até Jesus. Quando Jesus vê o Simão, já no capítulo 1, versículo 42, ele vai dizer: e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, tu serás chamado Kefas, que quer dizer Pedro, ou Petros. Então o nome dele é Simeão, ou Simão, nome semelhante ao do pastor Adair, do sobrenome, Simeão. Quando Jesus o vê, observa bem que são os dois primeiros discípulos que se encontram com Jesus ali. Quando Jesus o vê, ele fala: tu serás chamado Kefas. Naquela época a língua corrente era o aramaico. Então Jesus está falando em aramaico: tu te chamarás Kefas, traduzindo para o português é Cefas, e traduzindo para o grego é Petros. Agora, qual a questão que é interessante entender como cenário desta ministração? É que Petros é pedregulho, ou é pedra que se lasca da pedra. Então se você pega uma rocha grande, começa a bater com o martelo e quebra pedaços
desta rocha, estes pedaços serão os Petros. Então é pedregulho, é como se fosse cascalho. Se você for em muitos dicionários, você vai ver pedra. Mas é importante esse detalhe que eu lhes falo nesta noite acerca do Pedro, porque no hebraico, todas as vezes que o pai ia dar um nome para o filho, ele profetizava, e muitas vezes o nome do filho vinha como uma profecia de algo que aquele filho seria. Você vê os levitas, você vê aí Judá, que significa louvor, e Jesus nasceu da tribo de Judá, ou da tribo de louvor. Então na Bíblia tem vários nomes que são assim, que quer dizer uma coisa específica, como o nome de Isaac, que significa sorriso. O anjo falou, não se acreditou, tanto Abraão quanto ela sorriu, e o anjo falou para Sara: você sorriu? Ela falou: não sorri. E ele falou: sorriu, eu sei que você sorriu, pois todas as vezes que você chamar esse menino, você vai estar chamando o sorriso. E aí é como se Deus estivesse mostrando para eles que eles poderiam crer melhor naquela promessa. Então está ali Jesus com o Pedro, e aí em dado momento eles estão vivendo o ministério. Aí Jesus chama os 12, ele ora a noite inteira, Jesus ora uma madrugada inteira, e depois vai escolher os seus 12. Quando ele escolhe os seus 12, o primeiro que ele escolhe é o Petros. É o primeiro que ele escolhe ali nos 12, e encabeça aquela lista. Mas Jesus ora a noite inteira. É interessante ressaltar isso. Jesus ora a noite inteira. Quando dá de madrugada, cedinho ali, já a multidão já está esperando Jesus descer do monte. Certamente coisa boa viria naquele momento. E aí Jesus começa a chamar. Mas se eu passasse hoje para você uma lista, hoje, quem sabe parássemos o culto, entregássemos papel e caneta e disséssemos: vamos fazer uma lista de discípulos para te seguir, certamente você não escolheria Pedro, certamente você não escolheria Judas. Aliás, tem algum Judas aqui? Alguém com o nome de Judas? Ninguém quer pôr o nome do filho de Judas, não é verdade? Ninguém quer pôr, embora Judas venha da raiz de Judá, que significa louvor. Meu filho aqui o nome dele é Louvor. Mas qual é o nome dele mesmo? Louvor. Qual é o nome dele? Judas. Ninguém quer colocar um nome desse. Então, se você fosse fazer a sua lista, você não ia demorar uns 10, 15 minutos, você ia passar um tempo lembrando nome por nome. Pastor, tá difícil fazer essa lista aqui, viu? Mas observa bem que Jesus escolhe, e dentre eles, Jesus escolhe Petros, Jesus escolhe Pedro. Aí está lá numa reunião, os discípulos reunidos, e aí de repente, Jesus começa a perguntar: vem cá, quem vocês dizem, que estão falando acerca de mim, quem eu sou? Aí eles falam: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros até dizem que tu és João Batista, mas vocês, o que dizem de mim, acerca de mim? Aí Pedro vira e fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias prometido. Aí Jesus fala: Simão Bar-Jonas, lembrando o nome dele inicial, Simão, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Aí olha só que interessante, aí Jesus fala assim: eu te digo que tu és Pedro. Isso aqui traz uma confusão, e já trouxe, um tempo atrás, porque Jesus fala: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante que esse texto de Mateus capítulo 16, versículo 23, é a primeira vez que Jesus usa o termo igreja, e no grego é eclésia, significa tirar para fora. Então está ali no mundo aquelas pessoas gentílicas que não são israelitas e gentios. Aí Jesus tira elas do mundo e coloca no seu corpo, e ele faz uma eclésia. No seu próprio corpo, Jesus foi pegando cada um de nós da lama, ele foi nos tirando da lama do mundo, foi nos tirando da lama, foi nos transformando, foi nos limpando, foi nos purificando, nos encheu com o Espírito Santo e colocou nele. Isto é eclésia. Então Jesus tirou do mundo e colocou nele, eclésia. Mas ele vai falar: te digo que tu és Pedro. Quando ele fala te digo que tu és Pedro, se fosse uma pessoa
da fé católica, ele iria dizer assim, ó: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Mas para que a mão? Não precisa da mão. Se fosse um crente: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. O crente vai fazer assim. E agora, quem está certo? Aquele que aponta o tempo todo para Pedro, ou aquele que aponta para Pedro e para si? Quem é que está certo? O próprio texto nos mostra isso. Não tinha necessidade de Jesus mudar o nome de Pedro. Não tinha necessidade. Qual o motivo? Mas Jesus sabia o porquê precisava. Jesus entendia o porquê precisava. E aí Jesus muda então para Petros, pedrinha. E eu vou te perguntar: se você fosse construir uma casa hoje, de 2 andares, até de 1 andar, na hora de fazer aquelas bases nos cantos, você encheria de pedra, de cascalho, ou você colocaria uma rocha? Você encheria de pedra, de cascalho e rocha. Aí você vai falar: ah, pastor, agora eu te peguei, porque o pessoal pega pedra, mistura com cimento e enche. Mas antes eles faziam o quê? Pegavam uma pedra grande, lavravam, arrumavam um jeito de carregar ela, rolando em cepos e tal, e colocava nas bases da casa. Ali era a rocha do canto, ó, do canto, da esquina. Rocha da esquina, estava nos cantos. E aí depois, com pedras menores, se construía o edifício. E é comum a gente ver. Hoje nós não temos aquelas pedras, aquelas coisas gigantes. Até tem, mas não se usa. A estratégia é: cava um buracão grande, um tubulão quadrado ali, cava grande, enche de ferragem, depois pega pedra com cimento misturado com areia, faz algo bem forte, coloca lá dentro. E hoje já vende cimento fortificado para essa finalidade. Faz aquela concreto forte, coloca lá dentro misturado com ferro. Quando aquilo secar, vai virar um Petros ou uma Petra? Vai virar uma Petra e não um Petros. Então Jesus fala: te digo, ou vou colocar a mão, nem para lá nem para cá, ó. Te digo que tu és Petros, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em todas as traduções, inglês, português e outros, quando você fala de uma coisa que está longe, você fala essa. Quando você fala de uma coisa que está perto, você fala esta. Está longe, essa igreja, essa casa, esse carro. Se for perto, este púlpito, esta Bíblia, este copo. Aí Jesus fala: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que Jesus fala. Então a primeira vez que ele vai falar da igreja, que é o seu corpo, é a eclésia, ele já vai colocar no Petros ou na pedra? Na pedra. Tá bom. Aí lá na frente alguém fala: pastor, interessante, eu gostei da explicação, mas eu ainda fiquei com um pouco de dúvida. Então vamos tirar com Pedro? Vamos tirar com Pedro a dúvida? Então vamos. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra viva. O Pedro falando da pedra, a pedra viva. Aí ele fala: rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, os tijolos. Cada um de vocês são tijolos na construção do edifício de Deus. Você tem um valor. Quando aquele hino fala: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aponta para o irmão. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu processo. É processo? Complexo. Neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Fala pro irmão, fala. Eu venho falar do valor que você tem, porque você é eclésia. Ele está, o Espírito Santo, até Inês. Daí, percebe?
ao Senhor. Você tem? Aleluia. Você tem? Glória a Deus. Irmãos, então observe. Você tem um valor. Você está no edifício. Pastor, mas eu sou unha. Ah, meu irmão, tem hora que unha faz muita coisa. Não vou fazer não. Mas a unha faz muita coisa. Uma unha. Pega um alicate, meu amigo. Já experimentou fazer isso? Pega um alicate e puxa só uma unha. Só uma. Não precisa todas as 10 não. As 20. Só uma. Aí você vai ver, meu Deus, essa unha tem valor. Então Pedro ele vai dizer, olha, nós somos pedras vivas. Vocês sois edificados na casa celestial, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus, ou por meio de Jesus Cristo. Então tudo que é feito neste edifício, você faz em Cristo, você faz em Deus, porque nós somos o corpo dele, nós somos a eclésia. Então Jesus falou, te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá bom, passou isso. Daqui a pouquinho Jesus começa a explicar que vai morrer, vai ser crucificado, vai sofrer, vai apanhar. Pedro chama ele no canto assim, falei, Jesus. O texto fala que que Pedro repreende Jesus e falei, Jesus, de maneira nenhuma acontecerá isso. Não, isso não vai acontecer. Aí Jesus não falou, para trás de mim, Petros. Não, mas ele falou, para trás de mim, Satanás, pois tu para mim és Petros, de tropeço. Não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens, do mundo. Para mim és pedra de tropeço, ou seja, Petros. Então esse é o Pedro. E talvez você não chamaria ele para o seu ministério a julgar. Quem quer falar? O Pedro, eu já pegava o microfone e já falava. Ai meu Deus. Aí os irmãos ficavam esperando, ei Pedro, agora é a vez de Pedro. Pensa num caba nervoso. Eu não sei onde ele estaria hoje, mas ele andava armado. O Pedro era zelote. Ou dizem que ele era dos zelotes, né? Ele andava com a faca ou a espada. Ali escondida a Bíblia aqui, a espada ali. Lá no Getsemane, alguns dizem que ele queria cortar a cabeça, errou e cortou a orelha. Então ele cortou. Jesus falou, Pedro, embainha a tua espada. Porque você não pensa que eu poderia pedir ao meu pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Pedro, negócio aqui não é carnal não, é espiritual, guarda a tua espada. Então Pedro era carnal, irmãos. Pastor, mas eu quero fazer um curso de teologia, quero melhorar a minha fé, amém. O Pedro fez 3 anos e meio curso de teologia. 3 anos e meio. Com quem? Com Jesus. Não, fiz curso de teologia com o pastor fulano de tal. O pastor, o reverendo. Não, mas foi com Jesus. Ali é teologia de verdade, porque Deus está ensinando ele, é Deus ensinando. Ele aprendendo de Deus, Deus ensinando, é uma verdadeira teologia. Aí Jesus chega no final e fala, ei Pedro, Satanás pediu vocês para peneirar vocês como trigo. Como é que peneira o trigo? Onde você bate no trigo, bate. O trigo solta da palha. Aí você pega o trigo e joga num lugar que tem muito vento. Era eira, um lugar alto, muito vento. Aí joga para cima. Aí o vento leva a palha. Aí o trigo cai. Aí joga. Aí o vento leva a palha. Aí o trigo cai. Aí joga. Aí o trigo. Quem queria essa vida, irmão? Você é trigo, eu sou trigo. Aí joga para cima, você cai, joga para cima. E não é nem carnaval, você está pulando e está jogando para cima. E não é cama elástica, mas você está para cima e para baixo. Jesus falou assim, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por vocês, para que a vossa fé não desvaneça. Jesus continua até hoje orando por mim e por você. Irmãos, se a gente pensasse bem assim, com o juiz no lugar, eu me chamaria José Rômulo Rangel Gomes Pedro, Simão Pedro.
Aí você acrescentaria Pedro, Jameson, Pedro, Felipe, Yara Petrovniska, que ela é mais estilosa. O outro seria Pedrita, Petrono, Pederneira. Por quê? Nós nos parecemos muito com Pedro. Muitas coisas nós nos parecemos com Pedro. Mas aí o que acontece? Jesus falou: eu orei por vocês para que a vossa fé não desvaneça ou não desfaleça. Aí Jesus falou: Pedro, quando tu te converteres. Agora não tem. Tu te converteres, quer dizer, ele faz 3 anos e meio de seminário com Jesus, vê milagre, vê cura, vê pães transformados, meu Deus, vê tudo aquilo que a gente só lê e ainda não se converteu. Não. E aí, deve ser 21 anos aqui de existência. Tu vai acreditar que tem gente ainda que não se converteu? Tu vai acreditar nisso? Eu sou um deles. Eu sou um. Preciso me converter cada dia. Então, irmãos, é difícil. Não é difícil? É complicado. Porque eles estão com Jesus ali todos os dias, ainda não se converteu. Mas Jesus falou: quando tu te converteres, apacenta a minha igreja. Aí tá bom, aí foram. Aí aconteceu a última reunião. Jesus falando, Pedro falou: Jesus, eu sou eu mesmo, eu sou o Pedrão. Jesus, todo mundo pode te abandonar, mas eu não te abandono. Tá feito aí, vamos aí. Aí Jesus foi: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Imagina que aquilo ali ficou por isso mesmo, né? E foram. Quando Jesus vai preso, todo mundo foge. Aí Pedro vai. Aí alguém tá vendo? Rapaz, o Pedro falou a verdade. Quem veio de longe vai falar: o Pedro falou a verdade. O Pedro seguiu Jesus mesmo. Aí Pedro vai. Aí ele vai e fica numa fogueirinha. Olha. Se tivesse um spray, eu pintava ela de vermelho aqui e laranjado. Aí Jesus está na fogueirinha. Alguém fala: ei, tu não estava lá no Getsemane? Quem esqueceu? Alguém que pegou uma espada e cortou a orelha, né? Estava meio escuro, mas tu não estava lá no Getsemane? Ele falou: eu não. Eu? Pedro? Não, eu não. Passou um pouco, aí ele disse: rapaz, tá pegando, vou mudar de lugar aqui. Mudou, aí a criada veio aqui: vem cá. Tu não é um dos deles, não? Deles? Aí Pedro falou: eu? Não, sou não. Conheço não. Não. Quer dizer, não conhece, irmãos. Não conhece, nós não somos assim. Tu é crente? Eu sou evangélico. Tu é crente? Meu pai e minha mãe sempre vai na igreja, são bênçãos demais. Meus pais sempre vão. Tu é crente? Mas meu avô, tu precisa ver meu avô. Bíblia todo dia, ali. Sabe que ele ia ficar doido. Meu avô era crente para valer. Não, mas estou falando é tu. Estou dizendo é você. Estou dizendo é tu. Fala assim, fala aí pro seu irmão. Não tem como escapar, fala. Não tem como escapar. Aí daqui a pouco a mulher fala: ei, não dá para esconder não. A tua roupa e a tua voz te denunciam. A tua roupa. Não estou falando que é eterno, tá, irmãos? Roupa de crente é diferente, não é verdade? A tua roupa e a tua voz te denuncia. E aí, minha irmã, vai para a casa do não sei o que. Opa. Seu filho de fruta. Crente chamando outro de filho de fruta. Fruta gera filho. Falando de baralho. Isso leva alguém para algum lugar? É crente? Mas ela falou: não, a tua voz é diferente, teu jeito é diferente, tu é de uns dele. A Bíblia diz que Pedro sai para lá e espraguejou, esconjurou, espraguejou e foi. Só que onde Pedro estava, dava para ver Jesus. Não, acho que é João, um deles fala que quando Pedro está aqui, que eles pregam o galo. Eu não treinei não, irmão, é a experiência mesmo, viu? A vivência. O galo faz assim mesmo, por aí, né? Você já ouviu mais ou menos isso, né? Aí o galo. Beleza. Aí na hora, Pedro. Meu Deus, o galo cantou. Aí quando ele está aqui, ele faz assim, ó. Os olhos dele parecendo uma mira laser se encontra com os olhos de Jesus. Aí ele lembra de tudo que Jesus fez por ele.
tudo que Jesus fez por ele. E agora ele diz que não conhece Jesus. Ele nega Jesus. E aí Pedro cai em si. Ele, meu Deus, e agora? Ele vai morrer. Ele vai ser crucificado. E eu neguei o meu Senhor. Pedro começa a chorar e chorar. E agora ele sai desesperado. E a Bíblia diz que ele vai chorar. Irmãos, não era um choro simples. Era um choro amargo. Amargo. A lágrima já é salgada, mas para ficar amargo, misturou com alguma coisa. Misturou com alguma coisa que estava amargo. Veio um pregador, não foi eu que estou dizendo isso. Veio um pregador um tempo atrás e disse que o choro verdadeiro é aquele que mistura lágrimas com catarro. Quem estava aqui vai lembrar que ele falou isso. Não foi eu. Não foi eu. Estou dizendo para vocês. Mas um pregador aqui já por 2 vezes mais ou menos falou isso. Que mistura o choro verdadeiro. A pessoa está chorando porque estou nem aí. Se alguém olhar para mim, eu estou arrependido. Eu quero voltar para Jesus. Ele me amou, Ele me ensinou, Ele fez milagres, Ele me deu pão, Ele me deu peixe, Ele me protegeu, Ele me ensinou, Ele curou a minha sogra. Oh, agora eu vou pular mais. Curou a sogra. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que faz isso? Sogra é bênção, irmão. Que todo mundo tem uma sogra que casou, não é verdade? Então não pensa, ela está falando de mim, não. Você também tem uma sogra? Em princípio. Então observe bem. Pedro foi chorar amargamente, irmãos. E aí Pedro desistiu. Por que a gente vai saber que Pedro desistiu? Porque Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Ele deixou tudo e foi servir a Jesus. Mas quando Jesus morreu, Pedro voltou para a pescaria. Significava dizer que ele estava falando: ó, para mim acabou. Depois daquilo que eu fiz, gente, para pensar, né? Rapaz, que burrada que eu fiz. Olha o que Jesus fez por mim. Ele é o Filho de Deus, eu sabia disso. E como é que eu traí? Como é que eu neguei? Como é que você consegue reparar uma situação dessa, irmãos? Eu neguei. Aí você vai falar: pastor, se fosse eu tivesse lá, eu não teria feito isso. Misericórdia. Talvez a gente tinha feito pior. E ainda ia espalhar foto no WhatsApp e coisa aí, ó. Mas aí o que acontece? Aí Jesus, quando ressuscita, ele manda avisa aos discípulos e a Pedro, significando dizer que ele sabia que Pedro estava naquela situação. Irmãos, e se trouxermos para os nossos dias, Jesus conhece você. Jesus conhece as suas necessidades. E de fato não precisa a gente mascarar, porque Deus vê tudo. Deus enxerga tudo. Você não me conhece na plenitude, nem eu te conheço. Mesmo que eu visitar a sua casa tantas vezes, tem lugares da sua casa que eu não posso entrar. Tem segredos na sua casa que eu não vou descobrir. E além dos segredos que há na sua casa, tem segredos no seu coração. Tem coisas que você não abre para ninguém. Tem pensamentos, tem coisas, tem traumas, tem sentimentos guardados que você não abre para ninguém. Mas Jesus sabe. Jesus conhece. Jesus sabe onde está e Ele quer transformar as nossas vidas. Jesus está preocupado conosco. E aí Ele vai para a praia. Quando chega lá, eles estão pescando. E aí perguntou se eles tinham pego alguma coisa. E eles falaram: não pegamos nada. Jesus manda lançar à direita e eles pegam muitos peixes. Aí um discípulo fala: olha, é o Senhor. Pedro ainda não tinha reconhecido. Olha só, os acontecimentos tudo ali. Pedro ainda não tinha entendido que era Jesus que estava ali ressuscitado. Mas um dos discípulos reconheceu e falou para Pedro: é o Senhor. Olha só o afoito de novo. É o Senhor, rapaz, estava pelado, mergulhou na água. Imagina, Pedro nadando ali. Aí chega na praia. Quando ele chega lá, já tem pão e tem peixe assado. Jesus preparou tudo dizendo: olha, eu preciso de você comigo. Jesus, irmãos, Ele não te despreza. Jesus, Ele não te despreza. Ele precisa de você, porque você é o que dele? É uma eclésia. Diga, eclésia. Eclésia. Nós somos o corpo dele. Quem é que vai maltratar o seu corpo? Então Jesus precisa de você. E aí Jesus conversa ali com eles. E aí, se fosse eu e você,
iria falar: pastor, Pedro está disciplinado aí pelo menos 1 ano, porque ficou 3 anos e meio com Jesus. Na hora H ele vai e nega? Não aprendeu nada, está disciplinado. Não, Pedro, vai ficar aí sentadinho no banco. O banco é fofinho, macio, fica aí sentado, ar-condicionado, geladinho, igual uma geladeira. Tu vai ficar na geladeira, Pedro, vai ficar um tempo aí. A gente faria isso, né? Possivelmente. Aí Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você me ama? É interessante, irmãos, que no grego tem várias palavras para amor. Uma delas é ágape, tem outra que é filéu, de amizade. Quando você lê aqui no grego, Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama com amor ágape? Porque antes ele falou: eu te amo mais do que os outros. Aí ele: eu te amo com amor fíleo. Ele podia mentir, mas mentir diante de Jesus? Eu te amo com amor filéu ou fíleo. Aí ele fala. Aí Jesus: Pedro, tu me ama com amor ágape? Eu te amo com amor fíleo. Ele já começou a ficar entristecido. Aí Jesus foi, na última vez, no grego está dizendo: Pedro, tu me ama com amor fíleo? Ele fala: te amo com amor fíleo. Ele caiu em si. Vamos começar do zero? Vamos começar do amor de amizade e vamos para um amor mais profundo, para um amor, porque, irmão, o amor ágape, ele é amor sacrificial. O amor ágape é o amor que se doa, que morre no lugar. Imagina, lembra do guarda-costa, né? Só que a pessoa paga, o camarada está lá, geralmente vai estar de colete, claro. Mas aí o que acontece? Alguém vai atirar na pessoa, o guarda-costa vai, entra na frente, ou protege ele para o tiro pegar nele, para aquela autoridade não morrer. Então o amor sacrificial a gente vai ver onde? No casamento. A Bíblia diz para a mulher estar submissa ao marido, como a Cristo. Mas o marido deve se sacrificar pela esposa, como Cristo morreu pela igreja. Então o amor sacrificial, chega alguém e tem a intenção verdadeira de matar um casal, o homem já vai falar: tá aqui, não vai matar minha esposa não, vai matar a mim. Foge, corre, pode dar um tiro em mim, pode matar. É assim que acontece hoje? Meu amigo, os homens passam uma vergonha violenta hoje, viu? Meu amigo, tem cabo até que se revela nesse dia. A mulher passa a conhecer naquele dia também. Vê uma barata, tá o casal andando junto à barata, o homem: que é isso? Ele empurra a mulher, dá um chute, dá um jeito e corre. Vê uma assombração daquelas lá das pegadinhas, voando num drone. Primeiro a correr o homem. Aí cambaleia, tropeça e sai correndo, perde a sandália, perde tudo, a mulher fica para trás, vai correndo, como quem está correndo atrás dele. E minha água acabou. Então o homem, nós precisamos aprender o amor sacrificial. Aí Jesus, em todos esses momentos: Pedro, tu me ama? Apacenta a minha igreja. Pedro, tu me ama? Apacenta a minha igreja. Pedro, tu me ama? Apacenta a minha igreja. Ele fala cordeiros, fala ovelhas, mas apacenta. Significa dizer que Jesus, ele conhece a tua incapacidade. Ele sabe que você não tem nem amor perfeito, ele sabe, mas ele te chama para te aperfeiçoar. Ele tem poder de colocar no seu coração o amor ágape, sacrificial, perfeito. Hoje o pastor James pregou sobre essa questão aqui, de você ser uma bênção na vida de alguém, de você mostrar o amor de Cristo na vida de alguém fazendo alguma coisa. Até um peso que você leva já ajuda. Uma pessoa, ele ministrou isso hoje pela manhã, falando do amor de Cristo manifestado nas ações, em que o Onesífero foi lá quando Paulo estava na prisão, na cadeia, e fez com o jeito dele, com o amor dele, fazer com que Paulo tivesse esquecido até que estava numa prisão e pudesse ser refrigerado. Seja o refrigério na vida de alguém, fortaleça a vida de alguém, se sacrifique por alguém. Tem alguém esperando por você. Irmãos, então Pedro foi esta pessoa. E aí quando Pedro começa a escrever essa carta, essa epístola, e no capítulo 5, ele fala:
pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Na versão que nós lemos, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto. Admoestar é censurar alguém a partir da observação de seu comportamento, sua maneira de pensar, ou por uma falha cometida por esta pessoa. Repreender. Então Pedro está dizendo, aí Pedro foi restaurado. Jesus chamou Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ele foi cheio do Espírito Santo, estava com 120, aí já não esperou tomar a palavra, falou lá de cima: ei, isso que vocês estão acontecendo, esse povo não está embriagado não, mas o que está acontecendo aqui foi o que disse o profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Ele falou isso, pregou. Quase 3.000 almas naquele dia entregaram a vida a Cristo na pregação de Pedro. Olha agora, Pedro, chamado, instruído, assolado pelos seus atos, cai em si, foge envergonhado, chora amargamente, se desvia do propósito, volta às velhas práticas, é reencontrado por Jesus, é disciplinado, é curado, é fortificado por Jesus, é testado 3 vezes na pergunta do você me ama, é reconduzido ao chamado, é fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Esse é o Pedro. Então, quando eu falei de esperança em meio ao sofrimento, é esse homem que agora está falando de termos esperança em meio ao sofrimento. E quando eu falei de vencendo os processos da vida, olha o processo pelo qual Pedro passou. Olha o processo pelo qual Pedro passou. Cada um de nós estamos num processo, irmãos. Tem pessoas que aceitaram a Cristo hoje, estão no processo. Tem pessoas que aceitaram a Cristo há alguns anos e estão no processo. A minha fé hoje tem que ser maior do que a minha fé de quando eu aceitei a Cristo. A sua fé hoje em Cristo tem que ser maior do que a sua fé quando você aceitou. Observa bem, ficaram 3 anos e meio com Jesus, e não era só Pedro que estava no jogo não. Jesus falou: Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Eu orei por vós, eu intercedi por vocês, para que a vossa fé não desfaleça. Então nós que aqui estamos hoje, vivemos muitas vezes na nossa vida processos, e processos de sofrimentos, processos dolorosos, dos quais Pedro relata aqui. Então Pedro, ele conseguiu vencer todos esses estágios, ele venceu. Pedro conseguiu vencer, e quando Pedro foi ser morto, Jesus já tinha falado da sua morte com ele. Quando Pedro foi ser morto, ainda estava no Império Romano. O Império Romano matava as pessoas crucificadas para servir de exemplo. Quando chegou para matar Pedro crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, põe minha cruz de cabeça para baixo. Eles viraram a cruz de Pedro e o crucificaram de cabeça para baixo, segundo conta a história. Pedro venceu, Jesus venceu. Eu pareço muito com Pedro? Eu também posso vencer. Faça assim sua mão. Eu também posso vencer. Você também pode vencer. Você pode ter esperança mesmo em meio ao sofrimento. Por que a gente precisa congregar, irmãos? Por isso. Essa palavra de Pedro é uma palavra pastoral. Quando ele começa a dizer aqui, ó, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, ele está repreendendo. Ele fala: eu sou também presbítero, eu sou também velho, eu tenho experiência. Em outras palavras, ele está falando isso. Eu vou chamar vocês a atenção, mas eu sou também velho, eu sou também um presbítero como vocês. Detalhe, eu sou testemunha das aflições de Cristo. Sabe o que é testemunha? Testemunha para a gente no português é quem ouve e quem vê. É testemunha. Mas a palavra no grego testemunha é mártir. O que é mártir? É aquele que pode ser martirizado por amor a Cristo, aquele que morre por um ideal, ou que no caso aqui, por amor a Cristo. Então Pedro fala: eu sou testemunho das aflições. Eu não só vi, como eu sofri também as aflições junto com Cristo. Aí ele fala: eu sou testemunho das aflições, mas sou também o quê? Participante da glória que há de ser revelada. Então, se hoje você sofre, se hoje você padece, você também será participante, ou é participante
da glória que há de ser revelada. Porque ainda você não recebeu, porque ela ainda não foi revelada. Porque a glória que Jesus tinha no céu, Ele deixou para vir. João 17 ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Então para Jesus descer, Ele deixou a glória. Ao voltar, Ele tem a glória. Quando é que nós vamos para a glória? Quando nós recebermos um corpo glorioso para viver na glória. Quando é que nós vamos receber um corpo glorioso? Quando formos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. E o que precisa fazer para estar arrebatado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa crer em Jesus, precisa crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, precisa confessá-lo, precisa entregar-se a Ele, precisa confessá-lo de que Ele é o teu único e suficiente Salvador, único Senhor e suficiente Salvador da sua alma. Então precisa estar firme, precisa estar de pé, precisa estar crente. E aí pode acontecer duas coisas: o arrebatamento da igreja hoje, para nos levar, nos transformar o corpo e entrar no céu de glória, ou a nossa morte. Se morrermos, vamos aguardar a ressurreição para o arrebatamento da igreja. Mas uma coisa é certa: nós precisamos neste tempo de sofrimento melhorar a nossa vida. Eu preciso melhorar a minha forma de servir a Deus. Nós precisamos melhorar a forma com a qual nós servimos a Deus. Às vezes a nossa forma de servir é muito para dentro, muito para si. É buscando, é querendo, é pedindo. Sendo que Jesus nos chamou e falou: vai. Ele me trouxe para mandar. Ele me trouxe para me chamar, me capacitar e me enviar. Aí você fala: pastor, eu não posso fazer como Jorge, como a Irani, como o missionário José Carlos. Eu não posso fazer. Mas eu posso evangelizar lá no meu trabalho, posso. Eu posso evangelizar na minha casa, eu posso evangelizar na minha família, eu posso evangelizar na rua, eu posso orar, eu posso interceder, eu posso contribuir por aqueles que já foram, eu posso fazer alguma coisa. Pastor, eu posso fazer alguma coisa? Pode. E aí Pedro se depara com essa questão, e ele vê problemas na igreja, como toda igreja tem problemas. Toda igreja tem problemas. Pastor, estou procurando uma igreja perfeita. Se você encontrar, não entre nela. Essa frase não é minha não, tá? Pareceu que é, mas não é. Se você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque você vai tornar ela imperfeita. Então ele começa a dizer: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ele está dando uma palavra para os pastores. Ó, eu sou ancião como vocês, sou pastor, tenho experiência. Vocês pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentai, é dar paz, não é tribulação. Porque é verdade, irmãos, tem muitos pastores que atribulam a vida do membro da igreja. Tem. Assim como tem muitos membros que atribulam a vida do pastor. Mas ele fala: olha, pastor, e a igreja de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Versículo 2: não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. De ânimo pronto. Então ele está falando com os pastores. Mas ele agora vem e fala: olha, aí ele fala: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, cada um de vocês são herança de Deus aqui na terra. Jesus morreu por vocês. Vocês são filhos de Deus por Cristo. Vocês são filhos de Deus em Cristo. Então quando nós como igreja cuidamos de vocês, nós estamos cuidando daquilo que é de Deus, daquilo que é de Jesus. Então se você fizer qualquer coisa que seja pelos irmãos que aqui estão, você está fazendo também para Jesus. Amai o teu próximo como a quem? Como a ti mesmo. E o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Mas aí Pedro se volta agora no versículo 4, versículo 5: semelhante vós jovens,
Sede sujeitos aos mais velhos, sede sujeitos aos anciãos. Significa dizer que quem tem mais experiência do que você já tem que parar um pouco para ouvir. Pastor, minha mãe falou, mas aquela velha, não gosto dela. Meu irmão, e aí, coroa? Fala, coroa. Eu falo, fala, cara. Tem a cara e tem a coroa. Se eu sou coroa, tu é a cara. Então observa bem, irmãos, que falta isso no meio da igreja. Essa questão do respeito. Podemos nos respeitar mutuamente, ouvir conselhos. Tem pessoas que dizem assim: é bom aprender com os erros que cometemos. Melhor ainda é aprender com os erros dos outros. Quem tem mais experiência errou mais, pode chegar e te contar, e você não vai cair no abismo e no buraco. Então Pedro fala com a igreja aqui, com os irmãos. Ele fala: sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele está dizendo aqui para aquela igreja: olha, na relação pastor-ovelha, ei pastor, pega leve, ame a igreja, pastoreie com amor. Agora, na questão da ovelha, ei ovelha, presta atenção. O salmo vai dizer: o Senhor é o meu pastor, não é isso? É o meu pastor, tem pastor. Mas o versículo 2 fala: aí nada me faltará, e fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. O que é guiar? Ele vai andar, e a ovelha vai seguir. Mas se a ovelha não seguir, irmãos, ela vai conseguir deitar em verdes pastos? Não vai. Ela vai conseguir ser guiada das águas tranquilas? Não vai. Quando ela puder se alimentar e ela estiver longe do rebanho, ela vai se alimentar bem? Não vai. Então, igreja, irmãos, é uma via de mão dupla. Vocês são pastoreados, mas ajam como ovelhas. Frutifiquem. Orem pela liderança da igreja, orem pelos pastores, ajudem naquilo que você puder. Isso eu falaria para qualquer igreja. Vamos nos ajudar, porque nós estamos indo todos para o céu de glória da parte de Deus, que está preparado para mim e para você. Ele fala aqui no versículo 4, ó: e quando aparecer o sumo pastor, sumo, perfeito, acima, o gadolo no hebraico, sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Tem coroa para nós, tem coroa para mim, tem coroa para você, tem céu de glória, tem misericórdia, tem bondade, tem vida eterna com Deus. Um dia nós sairemos daqui, irmãos. Essa vida de sofrimento, essa vida de angústia que passamos aqui, de sobe e desce, de sobe e desce, ela é difícil, mas segura só um pouquinho, que vai acontecer de nós sairmos daqui. Então o versículo 5 vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros. Então você se sujeita a mim como líder, como pastor. Eu te amo e cuido de você como ovelha. E nós nos sujeitamos mutuamente, ou seja, uns aos outros, respeito. Você ora por mim, eu oro por você, vamos estar juntos. A obra é a mesma, vamos estar firmes. Então, na sequência, irmãos, da ministração da palavra de Pedro, ele vai falar do relacionamento entre a igreja, não é isso? Pastores, ovelhas, ovelhas, pastores e membros entre si. Mas ele também vai falar do nosso relacionamento com Deus. No versículo 6 ele vai dizer aqui, olha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente ou da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pedro está dizendo: humilhai-vos. Não é eu chegar e falar: vem meu irmão, me humilha aqui para você ver. Vem me humilhar se tu pode. Me humilha aqui para você ver se eu não vou te dar um tapa na sua cara. Vem me humilhar. Tem gente que fala assim, não é verdade? Eu preciso me humilhar. É alto. É alto. A humilhação é auto-humilhação. Eu preciso me humilhar. Ele fala: humilhai-vos. Mas debaixo de quem, irmãos? Da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Tem gente que não quer se humilhar,
Porque ele fala assim: pastor, o que é que vão dizer de mim? Preste atenção. Eu me humilhar diante de você não quer dizer que eu estou me humilhando só diante de você. Eu posso estar fazendo essa humilhação diante de Deus. Olha aí, Deus, eu vou ficar calado, vou ficar na minha. O Senhor sabe de todas as coisas, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu vou me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Porque nesses relacionamentos interpessoais, nós temos relacionamentos aqui no trabalho, na família, em todos os lugares nós temos relacionamento. Chega uma hora, irmãos, que nós temos que colocar o quê? Na mão de Deus. Temos que entrar debaixo da mão de Deus e falar: pastor, até quando eu preciso? Até quando eu vou me humilhar? Para que a seu tempo. Qual o tempo, irmãos? No grego aqui está kairos. O que é o tempo kairos? Não dá para você contar no relógio, não dá para você ver no calendário, não dá. É um tempo de Deus. Na hora que Deus agir, é o tempo certo. Não vou cantar Sabor de Mel aqui não, tá bom? Mas na hora de agir é o tempo certo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, falou que queria cantar, não vou cantar. Quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Agora veja bem, quem está errado na música é o cantor, não é a pessoa. Porque o cantor que diz, quem sabe no teu pensamento você vai dizer: eu estou aqui inocente, ó, no meu pensamento. Eu estou inocente no meu pensamento. Estou aqui pensando: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Agora o cantor foi quem falou aquelas coisas, mas quem está aqui está fiel na música. Ele está fiel. Ele está lembrando das provas amargas, mas agora ele tem a vitória, tem sabor de mel. Aí a outra parte é quem escreveu a música que falou. É culpa do escritor da música, mas a pessoa lá dentro está sendo fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então seja fiel, espere o tempo de Deus. Ao seu tempo Ele vos exaltará. É Deus quem exalta. É Deus quem vai te exaltar. Em todas as causas que você colocou nas mãos de Deus, é Ele que vai te exaltar. Então somente espera um pouquinho. Na hora certa Ele vai te exaltar. Não peça vingança. Não peça vingança, peça justiça. Justiça. Tem gente que confunde, pastor, que ele quer que essa pessoa morresse. Isso é vingança. Mas se você pedir justiça, Deus pode salvar ela e te fazer o melhor amigo seu, melhor amiga. É bom, irmão. Então nós precisamos pedir justiça. O que vai acontecer é com Deus. Você entra e se humilha debaixo da potente mão de Deus. No tempo dele, que é o tempo certo, Ele vai te exaltar. Quantos querem ser exaltados por Deus? Por Deus. Exaltados por Deus. A exaltação que Deus nos dá, irmãos, não tem comparação. Quando o homem se exalta, Jesus falou: vocês já receberam aqui na terra. Vocês iam receber no céu, mas tu se exaltou aqui, já recebeu na terra. Não recebe mais nos céus. Indo para a conclusão: humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, para que seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele abandonou vocês. É isso. Porque Ele tem cuidado de vós. Bata assim no seu peito, diga: Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você, irmãos. Só você está hoje. Só você estar hoje aqui é um milagre. Não é verdade? Você estar vivo hoje aqui é um milagre de Deus. Passou a pandemia, você está aqui. Você foi em sepultamento de pessoa que morreu com Covid, você está aqui. Você foi no hospital, está aqui. Teve parente seu que pegou, está aqui. Você está aqui, irmãos. Teve ataque cardíaco, milhares morreram de ataque cardíaco. Você está vivo aí, com a mão no coração. Vê se ele está batendo aí. Está batendo? Está batendo? Se ele está batendo, dê um sorriso. Vamos ver se ele está batendo. Ó, tem gente com o coração não está batendo, hein? Deixa eu ver, dê um sorriso. 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 Cadê sorriso? O pastor... agora deu. Então, irmãos,
Nós somos milagre, Ele está cuidando de nós. Agora precisamos fazer o quê? Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Veja bem, ansiedade, o termo tem várias definições nos dicionários não técnicos: aflição, angústia, perturbação do espírito, causada pela incerteza, relação com qualquer contexto perigoso. Levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia e ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica, isto é, prejudicial ao funcionamento psíquico, mental, corpo, somático, corporal. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém em excesso faz exatamente o contrário, impedindo a ação. Você quer a palavra técnica? Do dicionário, a palavra técnica, tem a palavra de um pastor hoje de manhã aqui, ó. Pastor James. Ansiedade da vida, preocupação. Quer dizer, você se ocupa antecipadamente com uma coisa que não existe. Pastor James falou isso hoje. Então observa bem, nós não estamos num tempo de esperança em meio ao sofrimento, carregados de ansiedade, não é verdade? Carregados de ansiedade. Se você lançar toda a sua ansiedade em cima de mim, eu já sou pequeno, eu vou ficar mais ainda. Claro que você pode, a gente faz gabinete, divide a responsabilidade, nosso coração está tranquilo sobre isso, tá, irmãos? Fique à vontade. O pastor está dizendo que não é para mandar um WhatsApp para ele. Não, você pode mandar tranquilamente. Agora observe bem, nós precisamos lançar em quem? Em Deus. Lançar, porque tem coisas que eu não sei que você está passando, tem coisas que eu não sei que você está vivendo, até porque tem coisas, como eu falei antes, nós não temos coragem de contar para todo mundo, e às vezes não temos nem coragem de contar, e aí a gente fica com aquilo, sozinho, remoendo aquilo, pensando como farei, como sairei, para onde irei, o que fazer, como eu vou proceder, onde vai dar, qual é o meu futuro, qual é o meu destino, e aquela angústia, aquela preocupação. E aí o texto vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Precisamos lançar em Jesus. Eu vi antes aqui de vir para o culto hoje mais cedo, tirei aqui no gov.br, é do governo, esse site, gov.br. Anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. 700 mil pessoas por ano cometem suicídio. Número de suicídios no Brasil e no mundo é preocupante, diz psiquiatra. Segundo médico ouvido por grupo de trabalho, a cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio. A cada 45 minutos. E essa informação aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lê só esses dois, que são órgãos oficiais. Não pode pôr fake ali, né? Então você observa bem, 700 mil pessoas não conseguiram achar uma saída, não conseguiram ver o fim do túnel, não conseguiram ver o horizonte, não conseguiram enxergar, se acharam sozinhos, se acharam desprezados, pensaram, ninguém me ama, estou aqui, ninguém se importa comigo. E o inimigo das nossas almas veio sorrateiramente e disse, resolve esse problema, acaba com esse mal, vai embora dessa vida, tu já está cansado mesmo, ninguém se importa contigo, tira a tua vida, isso aí vai ser um descanso, se importa não. E 700 mil pessoas anualmente tomaram essa posição. Só que Pedro veio aqui hoje para dizer, não eu, Pedro, tá? Pedro veio aqui hoje para dizer, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Jesus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Um pastor não consegue estar em todos os lugares, um psicólogo, um psiquiatra não consegue estar em outros lugares, ou qualquer outro profissional da medicina
Não consegue. Mas Jesus falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber. Mas vós, põe assim no peito, mas vós, bata no seu peito mas vós recebereis, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Pastor, eu não consigo mais orar. Quando eu me ajoelho eu só choro, eu fico gemendo. Irmãos, mas o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo não precisa ouvir a tua voz, Ele precisa ouvir a tua alma. Quando você chora, Ele pega aquela lágrima, aquele choro, aquela angústia, e Ele traduz diante de Deus, e leva para Deus, e mostra. E os anjos, na hora que você está chorando, os anjos recolhem as lágrimas, coloca numa taça, como aroma suave, leva lá para a presença de Deus as suas lágrimas. Então, irmãos, as suas lágrimas não são derramadas em vão, não. O seu gemido não é feito em vão, não. Porque Deus, Ele tem poder, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, de transformar a tua vida, de te tirar do caos, de te dar um norte, de te dar uma saída, de te dar uma ideia, de te dar um livramento, de te dar uma porta, de abrir uma porta. Ele pode, Ele tem poder, mas você precisa fazer. Lançando, é eu que lanço, é você que lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque só eu conheço a minha ansiedade, só você conhece a sua. Tem coisa que, ao meu ver, não faz sentido, mas para você faz muito sentido. Então Pedro veio aqui te dizer hoje, em meio a esse sofrimento que vivemos, tenha esperança. Apresente diante de Deus o teu sofrimento, a tua angústia. Se coloque de pés, por favor. Estou indo para a conclusão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí Pedro só nos faz um alerta aqui. Veja, o relacionamento igreja, pastor, ovelha, irmãos em Cristo, relacionamento Deus, crente em prova, em sofrimento. E agora ele vai falar do diabo, nosso relacionamento com o mundo. Do diabo não, nosso relacionamento com o mundo. Porque no mundo, irmãos, o pecado vai se valer dos meus desejos. Tem muita coisa que o diabo não tem poder de fazer. Ele vai se valer dos meus desejos. E a Bíblia vai me dizer que eu sou tentado pela minha cobiça. E aí ele fala aqui, olha, sede sóbrios. Então a primeira coisa é sede sóbrio. Não tem gente que você quer sacudir e fala: ei, irmão, irmã, acorda. É ser sóbrio. É ser sóbrio. Tem gente que entra na embriaguez com álcool, outros entram com droga, com maconha, com outras coisas. Mas ele está falando: sede sóbrios, eu quero você sóbrio. E agora sóbrio, vigia. Vigia. Vigiar vem antes de orar. Jesus falou: vigiai e orai. Primeiro você vigia para ver por onde vem um problema. Viu o problema? Eita, lá vem um problema. Oh Jesus, tem misericórdia, tem compaixão, me ajuda. Você primeiro vigia, depois você ora. Aí ele fala: vigiai. Por que, irmão, nós precisamos vigiar? Porque o diabo, ele não brinca. O diabo está em volta. A Bíblia vai falar que o diabo está em derredor. O nosso adversário, o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Ele não é, mas ele tenta parecer ser um leão bramando. Leão não sei fazer. Um leão bramando, como um leão, procurando o quê? Alguém que possa tragar. Irmãos, essa palavra tragar é muito forte. O leão, ele consegue, é como se tivesse um raio-x na cabeça do animal, desses animais quase tudo. Ele consegue saber onde está a sua veia, onde está a sua jugular. Ele gruda aqui, ó, e ele vai pegar e vai balançar.
e com as patas ele vai te prender, e vai balançar, e vai arrancar, e ele vai te tragar. O leão, ou o diabo nesse caso, como leão, ele não tem misericórdia, ele não tem misericórdia. Então ele quer te tragar. Cabe a quem, irmãos? Não entrar na boca do leão, cabe a mim. Veja a nossa responsabilidade. Cabe a nós não entrar na boca dele, porque ele está lá, está em derredor. Só que a Bíblia vai me dizer no Salmo 37, versículo 7: o anjo do Senhor acampa ao redor. O diabo está em derredor, mas ao redor, diga assim: ao redor está o anjo me guardando. Então o anjo de Deus te guarda. Você não precisa ficar pedindo nada para anjo. O anjo vem para te servir. Ele é servo seu. Igual a pessoa ensina, sabe o nome do seu anjo, começa a conversar e dialogar, fazer reza para anjo. Não, o anjo já sabe o que tem que fazer. Ele vem para te guardar, porque você é um herdeiro de Jesus aqui na terra. Então se você é o corpo de Cristo, o anjo vem aqui para guardar você, porque você é o corpo de Cristo. Agora você e eu e você, precisamos vigiar para não entrar na linha de ação do nosso adversário, porque se ele tiver uma chance, ele vai nos tragar. Ele quer nos tragar. Ao que resistir, Pedro está dizendo: por favor, vocês, cada um, resistam firmes na fé. Resistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro, irmãos. Esperança em meio ao sofrimento. Diga comigo: esperança em meio ao sofrimento. Veja bem, nós estamos sofrendo como os ucranianos. Ninguém aqui precisou fugir de casa, que sua casa foi explodida. Ninguém. Nós estamos sofrendo como os cristãos perseguidos lá na China? Não. Então observa bem: ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem na vida dos vossos irmãos no mundo. No mundo inteiro tem pessoas sofrendo, cada um com o seu sofrimento. Sofrimentos diferentes, mas estão sofrendo. Porque esses 700 mil que morrem no mundo inteiro, em todos os países tem pessoas que cometem. Na China, a melhor saída para qualquer problema é o suicídio. É honroso, é respeitoso. Não conseguiu cumprir os compromissos, qualquer que seja, então se mate, saia da vida tranquilamente. É o que eles pregam. Aí ele fala, ó, e o Deus de toda graça. Graça é favor imerecido de Deus. Eu não mereço, mas Deus tem misericórdia, tem graça por minha vida. E o Deus de toda graça em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória. Olha o que está reservado para mim e para você. Levante a sua mão assim. O que está reservado para mim e para você é a eterna glória. É estarmos eternamente na glória com Deus. E o texto vai dizer: depois de haverdes padecido um pouco. Por mais que soframos, Pedro está dizendo que sofremos um pouco. Depois de termos padecido um pouco, Ele mesmo, levante a sua mão só mais essa vez, e nós vamos fazer essa oração. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo vos confirmará. Ele mesmo vos fortificará. E Ele mesmo vos fortalecerá. Você recebe isso? Aperfeiçoamento, confirmação, fortificação e fortaleza. Jesus dá isso para você. E aí Pedro, entendendo que essa palavra não é dele e também não é minha, ele fala: a Ele seja a glória, o poderio para todo sempre. E por que ele diz amém? Ele diz amém porque ele está concordando com essa palavra que é de Jesus direto para a igreja.
Então, se essa palavra foi de Jesus por Pedro, direto para a igreja ali na época, que estava em Roma, e ele chamou de Babilônia, que significa confusão, nós também estamos numa confusão no mundo. Estamos em meio a um sofrimento, mas precisamos ter esperança. Amém?